Meus irmãos, nós podemos ver nesse texto 3 pontos que devem nos servir de balizas, de marcos, pelos quais nós devemos governar aqui a nossa mensagem. Jonas, nós encontramos ele desobedecendo a vocação que Deus lhe deu, Jonas desobedecendo a palavra de Deus, como também Jonas desobedecendo a própria consciência teológica que ele adquiriu como profeta. Isso nós vamos ver em cada um desses pontos. Mas antes disso, eu preciso responder uma pergunta. Por que Jonas não queria ir a Nínive? É a pergunta que não quer calar a respeito e é do contexto desse livro. Porque nós temos uma palavra de um Deus soberano a um homem que deve ir obedecer de prontidão, mas ele resolve ser rebelde. Mas por que Jonas não quer ir a Nínive? Essa é uma pergunta que o contexto nos responde. Primeiro, o povo da Assíria era um povo duro, pertinaz, atroz, bárbaro nas suas guerras. De modo que quando o povo da Assíria entrava em uma terra, em uma nação para a destruir, ele destruía todas as pessoas. De modo que eles pegavam os anciãos daquela cidade, daquele país, daquela nação, e os empalava e os colocava nas muralhas daquela cidade que eles destruíram, para que os outros povos circunvizinhos pudessem ver o quanto eles eram... qual é a palavra que eu poderia usar aqui? Sanguinários. Eu acho que essa é a melhor expressão. Não é? Eles não tinham dó nem piedade, nem dos anciãos, nem das mulheres grávidas, pois a estas, no lugar de empalar, eles abriam a barriga das mulheres grávidas e colocavam uma cabeça de jumento dentro da barriga da mulher grávida. Isso é símbolo de brutalidade, de maldade, de inimizade contra qualquer povo que se levantasse contra a nação da Assíria. Pois bem, então Jonas é um nacionalista que não quer ver esse povo bem, que não quer que Deus perdoe a este povo ou que dê a possibilidade desse povo se arrepender. Então, ele escolhe desobedecer ao mandato de Deus e fugir para longe da presença de Deus. Caso a Síria se arrependesse e Deus não a destruísse, mais adiante esse povo iria se fortalecer e iria vir a Israel e destruí-la. Isso nós encontramos o profeta Oséias, por exemplo, no capítulo 9, dizendo que Deus levantaria a Síria para destruir Israel e qualquer outra nação. A Assíria seria um instrumento de Deus para julgar outros povos. E esses povos que Deus iria julgar, dentre esses povos que Deus iria julgar, a nação de Israel estaria entre elas. Então Jonas não quer ver esse povo com a mínima chance de perdão, de graça, de misericórdia da parte de Deus para com eles. E é por isso que ele foge. E foge para longe da presença de Deus. Pois bem, irmãos, então Jonas desobedece a sua própria vocação, a vocação que Deus lhe deu nesse ato. Veja que quando nós estudamos 2 Reis, capítulo 14, nós encontramos que Jonas está profetizando no Reino Norte. E ele profetiza nos tempos do rei Jeroboão II. Nós não podemos confundir Jeroboão II com Jeroboão, filho de Nebate. Quem era Jeroboão, filho de Nebate? É aquele que lá no início, logo após o reinado de Salomão, constrói 2 bezerros, um em Dan e outro em Berseba, para que os filhos de Israel não subam a Judá e venham a adorar, né, em Jerusalém, no templo. Não, ele diz, olha, vocês podem adorar nas suas próprias terras, não precisam sair daqui e ir para Jerusalém, adorem aqui mesmo. Sendo que isso era idolatria. Esse Jeroboão II, que nesses tempos Jonas profetiza, também é um rei mau, é um rei perverso,
é um rei que anda segundo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Também é perverso, também é mau, também é idólatra, também é pecaminoso. Porém, Deus escolheu aquele rei para fazê-lo prosperar nos tempos do profeta Jonas. Então, Jonas já era um profeta vocacionado quando Deus lhe ordenou ir a Nínive. Só que Jonas queria profetizar somente no povo da sua nação e não entre os ninivitas. Somente no Reino Norte e não entre o povo que poderia mais tarde vir e destruir a sua própria nação. E por isso Jonas escolhe desobedecer. É importante lembrar também que essa história acontece no século VIII a.C., e por esses tempos em Israel nós encontramos os ranchos dos profetas. Quem já ouviu falar no rancho do profeta sabe que, por exemplo, Samuel estava em um rancho de profetas lá em Gibeá. Davi, quando fugiu da ira de Saul, se escondeu entre os profetas, que era um rancho que estava em Ramá. E nos tempos em que Eliseu substituiu a Elias, ele estava em Gilgal e ali tinha um rancho de profetas. Os irmãos lembram que ele estava próximo ao Rio Jordão, com cerca de 40 profetas, e eles não tinham o que comer por causa da seca, então eles tomaram ervas, colocaram numa panela e disseram, vamos comer essas ervas. Mas as ervas eram amargas e dentro da panela tinha morte. Mas Eliseu, tomando um punhado de farinha, jogou na panela e a panela cessou a morte da panela. Então, os historiadores e os comentaristas do livro de Jonas diz que Jonas fazia parte dessa tradição de profetas que vivia nos desertos de Israel. E por que é que isso é importante? Porque nós estamos vendo um profeta que está sendo rebelde contra a própria vocação que Deus lhe dera. Talvez você esteja dizendo assim, mas o que é que Jonas, desobedecendo a sua vocação, tem a ver comigo, que estou 2000 anos depois de Cristo, ou seja, quase 3000 anos depois de Jonas? E eu lhe respondo, absolutamente tudo, pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e esperança das Escrituras, pela consolação e paciência das Escrituras, nós tenhamos esperança. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz que a nós, sobre quem chegou os fins dos tempos, devemos pegar o Antigo Testamento como exemplo. Então Jonas nos serve de exemplo, para que nós não sigamos as pisadas que ele pisou, em desobediência à própria vocação de Deus. Mas pode ser que eu esteja falando aqui hoje a uma pessoa que recebeu de Deus dons, talentos, vocação, mas cavou um buraco e enterrou esses talentos, esses dons que Deus deu conforme a sua capacidade, simplesmente pelo fato de você gostar do comodismo. Simplesmente pelo fato de gostar de ser melhor para você, não se esforçar, não arregaçar as mangas e ir ao encontro daquilo que Deus lhe ordenou. Ou até mesmo dos portões da igreja para fora. Como diria Lutero, as vocações dos cristãos são a máscara de Deus. Deus age por meio da vocação dos cristãos. Uma vez um sapateiro perguntou a Lutero, o que é que eu devo fazer para glorificar a Deus? Aí Lutero disse, faça um bom sapato, e assim você vai estar glorificando a Deus. Ou seja, quando o médico está exercendo a sua vocação de todo o seu coração e para a glória de Deus, ali Deus está sendo glorificado. Mas quando um médico não está exercendo a sua vocação para a glória de Deus, o nome de Deus está sendo blasfemado. E assim qualquer outra profissão que aqui nós falarmos, desde o médico ao açougueiro, ao motorista, etc. Então, se você está desobedecendo a sua própria vocação, que você sabe que Deus lhe deu, não pense que Deus não há de repreendê-lo e de castigá-lo por isso. Pois está escrito que Deus repreende e castiga a todos quantos Ele ama.
Eu gosto muito do texto de Miqueias, capítulo 6, verso 9, que Miqueias diz: escutai a vara do Senhor. O versículo, né? Lindo. Dá até para você colocar no vidro do carro, né? Ó, escutai a vara do Senhor, né? Não é tudo, posso todas essas coisas naquele que me fortalece, mas é Deus falando por meio das nossas circunstâncias. E em Jonas não é diferente. Agora, Deus exige de nós a partir daquilo que Ele nos dá. O que foi que Deus deu a Jonas para ele transmitir a Nínive? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus deu essa palavra a Jonas. Jonas não precisava ir a Nínive com todo o Antigo Testamento para descrever quem era Deus. Ele só precisava ir com aquilo que Deus lhe deu. E a cada um de nós, Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Pois bem, então, como máscaras de Deus, devemos exercer a nossa vocação com temor e tremor, dando glória a Deus por isso. Mas Jonas não só desobedece a vocação que Deus lhe deu, Jonas também desobedece a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus a Jonas. Como foi que essa palavra veio a Jonas? Em voz audível, em bom som, para que ele se levantasse, se dispusesse e fosse a Nínive. Você não deve esperar que Deus fale com você por meio de um anjo, de um profeta, de um apóstolo ou de algo assim. Pois nós não temos mais os apóstolos nem os profetas conosco, mas nós temos os escritos dos apóstolos e dos profetas. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, que a igreja está sendo construída, edificada, alicerçada pelos escritos, pela doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então você deve pegar essas palavras e aplicá-las ao seu coração e ao seu caminho. Agora, no caso de Jonas, vem uma ordem imperativa da parte de um Deus soberano. Essa ordem, essa palavra não vem acompanhada de promessas futuras. Deus não dá a Jonas a oportunidade de negociação, de barganha ou de qualquer coisa do tipo. Antes, a palavra é: se levante e vá, se disponha e vá. Mas Jonas resolve, escolhe desobedecer à vontade de Deus. Da Escritura mesmo, nós encontramos várias e várias ilustrações para contrastar com Jonas. Por exemplo, Isaías 1:3 diz que o jumento conhece a manjedoura do seu dono e o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Jeremias 8 diz que a andorinha, a cegonha e a garça sabem o tempo da sua arribação, do seu arrevoar, mas o meu povo desconhece o dia do meu juízo. O salmista, no Salmo 32, quando Deus está respondendo ao salmista, diz o seguinte: não sejas como a mula. Se eu estivesse na igreja neopentecostal, né, daquelas que dizem assim: olha para o irmão que está ao seu lado, diga não sei o que, né? Eu podia dizer: não seja como uma mula. Salmo 32 está escrito isso: não sejas como a mula, que precisa de cabresto para não se desbaratar das tuas mãos. Jonas precisou de um cabresto. Jonas não é semelhante ao boi que conhece o seu possuidor. Não é semelhante à garça que sabe o tempo do seu arrevoar. Ele antes é um homem de dura serviço, de coração obstinado e que não quer ver os ninivitas bem. Veja bem, esse fato aqui de Jonas desobedecer rebeldemente a palavra de Deus não está longe de nós. O nosso chamado é para que nós venhamos a ser ouvintes da palavra de Deus e somente ouvintes. É isso? De modo nenhum. É para que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra.
Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então Jonas é símbolo de alguém que ouve a palavra, mas desobedece à palavra. A questão de Jonas não é de interpretação, porque ele recebeu uma palavra direta. Não, eu estou com dúvida aqui se Deus está dizendo isso. Não, Jonas recebeu uma palavra direta da parte de Deus. Mas veja bem, olha o contraste entre Jonas e todas as demais coisas do livro de Jonas. Deus envia ventos e o mar tempestuoso, e eles lhe obedecem. Deus envia um grande peixe e o grande peixe lhe obedece. Deus manda o peixe engolir a Jonas e o peixe engole. Deus manda o peixe soltar a Jonas e o peixe solta. Deus manda a tempestade parar e ela para. Deus manda uma boboeira subir sobre a cabeça de Jonas para ele não desfalecer com o sol e ela sobe. Mas Deus manda um verme que é microscópico, que não dá para enxergar, que não dá para ver a olho nu, e ele obedece. Quer dizer que o grande peixe obedece, a grande tempestade obedece, mas um verme também obedece. Mas o profeta resolveu desobedecer. Diante de uma tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jonas desobedece. Irmãos, todas as vezes que você pecar, todas as vezes em que você se rebelar contra Deus, lembre-se que todas as coisas criadas obedecem ao Criador. E você precisará voltar à palavra dele, aos mandamentos dele, aos preceitos dele e à vontade dele. Mas o nosso Deus, ele é um Deus soberano. E embora Jonas não queira ir a Nínive, Deus criará circunstâncias, situações para que Jonas saia do lugar onde ele estava e vá cumprir os propósitos que Deus designou. Pois como Jó diz, nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrados. Você faz planos e talvez esses planos não aconteçam. Eu faço planos e talvez esses planos não aconteçam. Mas quando Deus planeja algo, conforme Ele planeja, assim acontece. Certo? Pois bem, o bom desejo do coração de Deus é que nós venhamos a obedecê-lo, nos deleitando na sua vontade. O salmista no Salmo 40 diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Com certeza, Jonas não se deleitou na vontade de Deus. Antes, ele não viu a vontade de Deus como algo doce ao seu paladar, como algo aprazível aos seus olhos. Ele não viu a palavra de Deus como ouro mais fino de Ofir, como prata refinada em candinho de barro. Não, ele viu a palavra de Deus como algo mau aos seus próprios olhos. Por isso ele fugiu. Agora, para a gente encerrar, o terceiro ponto é Jonas desobedecendo a própria consciência teológica que Deus lhe deu. O que significa isso? O que significa dizer que Jonas tinha uma consciência teológica? Veja bem, com certeza, amados irmãos, Jonas leu o que está escrito no Salmo 139. E o que está escrito lá? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, aí tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo que as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, pois as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Jonas conhecia esse texto? Sim, mas ainda assim ele fugiu da presença de Deus. Então ele está degladiando, ele está martirizando a própria consciência que ele tem. Veja que lá em Êxodo, capítulo 39, Moisés diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e se compadece de quem ele quer ter compaixão. Jonas sabia disso?
como sendo profeta, como sendo hebreu, que teme ao Deus do céu e da terra? Claro que sim, meus irmãos. Claro que Jonas sabia disso, mas ele vai contra a própria consciência que ele tem, que Deus lhe deu. É possível um crente andar contra o que ele crê, como a gente está vendo aqui com Jonas. Lá no capítulo 4, Jonas vai dizer: eu sabia que tu és Deus temente, clemente, misericordioso, que te arrependes do mal e que és benigno. Por isso que eu não quis ir a Nínive. Esse texto Jonas está tirando lá de Êxodo 34. Então é um homem que tem uma consciência teológica, que foi discipulado por outros profetas, que ouviu a lei, que é instrutor de crianças, mestre dos gentios, luz para o mundo. E o que é que nós dizemos de nós mesmos? Que os cristãos, que os crentes conhecem a palavra, que eles têm uma consciência. Paulo diz que o desejo do coração dele era levar cativo a consciência de todo homem até a presença de Cristo, de forma cativa. Mas Jonas desobedece, é rebelde contra aquilo que ele mesmo crê. Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, disse que não é bom para o homem proceder contra a própria consciência. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações a esse respeito. Quando um empresário resolve ser desonesto, ele está sendo desonesto contra aquilo que ele sabe que é errado. Sim ou não? Um empresário cristão, ele está indo contra aquilo que ele sabe que é errado. Quando um jovem resolve desobedecer aos seus pais, ele está indo contra aquilo que ele sabe que é errado. Ele sabe, ele tem na consciência dele que está escrito: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra, e esse é o único mandamento com promessa. Ele faz isso conhecendo, sabendo. Então, e assim por diante, em todas as categorias da igreja, em todas as classes de pessoas da igreja, quando um cristão peca, ele peca contra a sua própria consciência. Ele foi discipulado. Cristo foi gerado nele. Ele foi instruído. Ele não peca dizendo: eu não sabia. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, pois ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que nós não podemos encobrir as nossas próprias transgressões, porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Todo aquele que é santo clamará a Deus em tempo oportuno. Salmo 32. E assim sendo, tem um ponto crucial aqui. Jonas desobedece à consciência dele a respeito do chamado de Deus também entre os gentios. Vocês lembram que na linhagem de Israel nós temos algumas mulheres que entraram e elas eram de outras nações, de outros povos. Lembra de Tamar, que era nora de Judá, foi agregada à genealogia do povo hebreu. Lembra de Ruth, a moabita, né? A porta da salvação para os gentios estava aberta. Lembra de Raabe, a meretriz? Estava aberta a porta para a salvação também dos gentios, mesmo no Antigo Testamento. Mas Jonas queria fechar essa porta. Todos, menos Nínive. Qualquer um, menos Nínive. O ponto é que quando Deus quis destruir Nínive, Deus não chamou Jonas. Deus chamou Naum, não é Leite Naum, não. É Naum, profeta, e Sofonias, que foram os dois profetas que profetizaram a queda de Nínive, a queda da Assíria, e assim como eles profetizam, acontece. Pois bem, deixa eu contextualizar aqui para você entender Jonas.
Imagine que alguém mata o pai de um cristão. A dor vai ser terrível. Matou o meu pai. Mas aquela pessoa que matou o meu pai se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Deus o regenerou, o transformou a mente. O que é que aquela pessoa passa a ser minha? Vai passar a ser meu irmão em Cristo, mesmo tendo matado o meu pai. Sim ou não? Pois bem, era justamente isso que Jonas não queria que acontecesse com Nínive. Ele queria que Nínive fosse subvertida sem chance de arrependimento, sem chance de salvação, sem chance de se levantar e de se reerguer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Se alguém que lhe magoou, que lhe frustrou, que lhe humilhou, que lhe destruiu, que fez alguma atrocidade com você, for salva por Cristo, Deus o transformar, o regenerar, o converter, o que é que essa pessoa vai ser sua? Você entendeu melhor, Jonas, agora? Eu espero que sim. Eu já conversei com uma mulher que, infelizmente, o marido dela não crente tinha uma amante, mas a amante dele se converteu. E aquela mulher entendeu que agora aquela ex-amante do marido dela que se converteu não era mais a desgraça da vida dela. Antes, agora era a sua irmã em Cristo. Oh, meus irmãos, Deus tem misericórdia de quem quer. Deus se compadece de quem quer. E se Ele quiser salvar os nossos inimigos, Ele não vai estar nos traindo. Ele não vai estar tendo que dar explicações a qualquer um de nós, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele conta todos os grãos de areia que há na praia do mar. Ele chama todas as estrelas pelo seu próprio nome. Ele dá ao mar os seus limites. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e não deve se explicar a nenhum de nós. Eu espero que você entenda isso.